Olá pessoal, bem-vindos ao Log TV. Eu sou André Vosnarovich e hoje trago para vocês um assunto muito legal. Vamos falar de robôs autônomos. E para isso temos aqui hoje o Elcio, que é presidente da Körber Supply Chain da América Latina, empresa especializada em automação e soluções de tecnologia para logística. A gente vai começar o papo falando um pouco sobre o conceito dos robôs autônomos. Depois a gente vai falar das formas de utilização com alguns exemplos práticos e o que tem pela frente ainda em relação aos veículos autônomos e os robôs autônomos, na verdade. Então, gostaria de pedir para o Elcio se apresentar para a gente. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresente para a turma aí, para os nossos ouvintes aqui do Log TV e conta um pouco para nós deste conceito dos robôs autônomos móveis. Joia, André, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá para toda a audiência da Log TV. A gente da Körber tomou essa decisão de trazer essa tecnologia para o Brasil, porque nós vemos assim que há muito espaço realmente para desenvolvimento das operações logísticas no Brasil, e particularmente aí os robôs autônomos móveis, como a gente chama, são uma tecnologia que está sendo muito utilizada em alguns países aí pelo mundo afora, que consiste em robôs que são capazes de carregar e dentro de um certo nível, até fazer algum nível de manipulação em materiais, dotados de uma série de sensores de imagem que mede não apenas o caminho, não segue apenas um caminho fixo, mas mede uma distância, evita colisão, é capaz de desviar da rota, tem inteligência para evitar congestionamentos, etc. e tal, para dar mais produtividade na movimentação de carga dentro de centros de distribuição. Legal. Só tira uma dúvida. O robô, então, que a gente está falando aqui, o robô autônomo, ele não precisa de guia, é isso? Ele É consegue, isso. ele se geolocaliza dentro da operação? É isso aí. Tem algumas tecnologias, alguns dos robôs com os quais a gente trabalha, eles utilizam códigos QR Code no chão, uma sequência de códigos que é meio que para ele ir reforçando, digamos assim, na sua memória, né, onde é que eu estou, com base nas coordenadas e nos sensores de distância e de imagem e a laser, etc. Ele já tem uma primeira ideia, né, eu devo estar aqui, e esses códigos vão confirmando para ele que ele está aí. Outros leem os próprios códigos das prateleiras, das estanterias, etc. Alguns são capazes de trabalhar junto com pessoas de uma forma mais colaborativa, outros requerem um trabalho mais isolado. Então tem algumas maneiras, mas sim, nenhum deles precisa essa é uma grande diferença entre eles e os AGVs, né? Eles não precisam mais daquela cinta magnética no chão, que significa aí que o nível de requerimento de infraestrutura para poder implantar um robô é muito mais simples do que era antigamente com os AGVs. Sim, abre um leque muito maior de possibilidades, né? E o que conta para gente assim, como que as empresas têm se beneficiado disso? Como que elas estão utilizando essa tecnologia? Eu li um pouco no material de vocês sobre o conceito de enxame, de Sigo Robô, Goods to Person e essas variantes aí. Pode contar um pouquinho para a gente como que as empresas estão utilizando esses robôs autônomos? Ah, claro. Sim, vamos lá. Existem, então, há um conjunto bastante grande de variáveis aí que vai definir qual é a tecnologia mais adequada para cada tipo de processo de empresa, né? Então, quantidade de SKUs, de linhas de pedido a ser processadas, o próprio tamanho dos SKUs, as distâncias a serem percorridas, né? Mas nós temos, então, alguns tipos de robô que são esses colaborativos, que eles vão até as ruas, falando de uma aplicação bem prática num cliente nosso, né? Uhum. Ele é um robô que vai até a rua, ele entra na rua, nas ruas de picking, interage com as pessoas que estão nessas ruas, e a gente muda o processo de uma forma tal que a pessoa, em vez de a pessoa ficar andando na rua, o picker como fazia antes, a pessoa fica parada dentro de um segmento da rua, dependendo da determinação que a gente vai fazer do tamanho, etc. e tal, né? Mas fica confinada, digamos assim, um segmento da rua, se movimentando só entre segmento, e o robô que vai andando de uma rua para outra. O robô aproxima essa pessoa, chegando perto a pessoa pode ter um crachá com RFID, ele vai saber, opa, é o André. E o André cuida dessa área aqui, desse segmento, com esses produtos nesse segmento, né? E vai mostrar na telinha dele, André, me pega 3 desse, 4 daquele, você vai pegando, ele tem um leitorzinho de código de barra, os Legal. escaninhos, vai colocando nele, quando está completo ele
vai falar com o próximo picker. Então, esse é um modelo, ele interage com a pessoa, ele é colaborativo, ele desvia de todo mundo, um desvia do outro, ou seja, não é aquele caminho fixo do AGV, né? É muito fluido. É como se E fosse um posto de trabalho, né? é como se fosse um posto de trabalho. E a pessoa fica, né, fica muito mais produtiva, porque pegar o produto lá na estanteria, colocar o produto, às vezes tirar uma unidade de dentro de uma caixa, colocar, né, no robô, na caixa de saída, digamos assim, é algo que é difícil de automatizar. É muito mais Uhum. caro, muito mais Sim, custoso sim. automatizar. Agora, movimentar é mais fácil. Então, o próprio escaninho desse robô, dependendo da característica física dos produtos que estão sendo manuseados, a gente pode ter um escaninho só, ou pode subdividi-lo em 4, em 8, ou seja, atender Legal, várias ordens em paralelo, né, dependendo das características do produto. Esse é um legal. exemplo legal. Tem um outro exemplo, então, que requer um pouco mais de mudança de infraestrutura e de processo, que é o modelo do goods to person, né? E nesse caso, o que o robô faz é ir até uma área de reserva e essa prateleira tem vários escaninhos também com produtos, ele leva isso até uma estação de picking e nessa estação de picking o picker está parado também e vai recebendo instruções sobre o que pegar. Nós usamos uma tecnologia que inclusive aponta um laser, né, como se fosse um pointer laser no escaninho em Que que o legal. produto deve ser retirado, né? E aí ele vai pegando e colocando num put wall para isso ser levado então para o destino final. Quem compara seguro de transporte de cargas escolhe a Pancari. Quem compara inteligência em gestão de riscos. Quem compara atendimento especializado. Quem compara tudo isso escolhe a Pancari. Se você quer o melhor para a sua empresa, fale com a nossa equipe. Quem compara, escolhe a Pancari. Então, são tecnologias bem interessantes, um pouco diferentes, depende um pouco do processo, mas todas têm em comum essa camada de inteligência, sabe, André, que os robôs, por exemplo, evitam congestionamento numa rua. Um robô sabe onde o outro está, né? E aí entra um pouco esse conceito do enxame, né? Ele sabe onde é que o outro está, ele pode repriorizar a tarefa. Opa, eu vou primeiro passar por aqui para depois ir naquela rua para evitar congestionar aquela rua. Eles sabem o nível de carga da bateria um do outro. Então, poxa, eu estou chegando com, sei lá, com 30%, já está quase na hora de eu ir me abastecer, mas aquele outro robô ali já está com 25%, né? Então eu vou deixar ele primeiro, eu vou depois, né? Então Uhum. eles se revezam na própria recarga, que é totalmente automática. A gente fala aí de mais ou menos 10 minutos de recarga para uma hora e meia de trabalho, assim. E eles estão sempre recarregando e trabalhando. A gente nunca vai até o final do consumo da bateria, né? Uhum. O gerenciamento da bateria fica melhor assim, né? Então, toda essa inteligência, e por trás disso a gente coloca o nosso software de gestão, que aí ele vai sincronizando e orquestrando, digamos assim, essa sinfonia da tecnologia dentro do CD, né? Legal. Eu ia te perguntar justamente isso, como é que ficam as interfaces? Obviamente você vai ter que ter uma interface com o WMS, né? Que é da onde você recebe as informações, e aí tem um sistema próprio que faz essa gestão, faz a gestão do pedido, faz a gestão dos equipamentos, é tudo um sistema só? Sim, é o WMS conversando lá no nosso caso, né, do nosso WMS, a nossa abordagem é de uma solução integrada, então o nosso WMS está conversando lá com a inteligência dos robôs e dando para os robôs os insumos que eles precisam para se gerenciar, digamos assim, operacionalmente, fisicamente lá no piso do CD. É uma comunicação bem direta entre os dois, né, a interface bem direta, e para o usuário final, ele não vê muito esse detalhe, né? O que ele vê é a operação fluindo. Nós temos um cliente muito grande, onde nós implantamos 116 robôs, por exemplo, um cliente de uma empresa de varejo, Uhum. e os operadores de picking antes, André, andavam 10 a 12 quilômetros por turno. Ah, Sabe, era muito desgastante. E agora a pessoa não anda nem 1 quilômetro, né? E fica muito mais produtivo. O robô faz as longas distâncias para as pessoas, né? entendi. Você tem algum número, Elcio, que você pode contar para a gente, assim, de ganho de produtividade, ou pelo menos de redução de quadro, assim, numa operação padrão de varejo, assim? Esse é um bom caso desse cliente de varejo. É, a gente não conseguiu comparar o número do antes e o depois, porque a situação deles é que eles estavam num crescimento com o e-commerce, com pandemia, com tudo isso, e dobrou. Basicamente, o número de Ah, linhas e de pedidos e tal havia dobrado. E chegou num ponto em que eles não conseguiam mais
colocar pessoas não cabia, a operação não comportava mais gente, nem tinha mais gente no mercado disponível também, né? A gente sabe que esse é um problema mundial, né? Está faltando mão de obra, especialmente nessa área, né? Então eles conseguiram com a robótica dobrar a capacidade do CD deles e dar vazão, digamos assim, ao crescimento do comércio eletrônico. Mas a gente não conseguiu assim comparar. Puxa, se fosse pessoas, né, como seria? Nesse caso deles, assim, não seria. Seria impossível. Eles não iam dar vazão, não iam dar. Mas eles dobraram a capacidade, né? Isso é fato, né? Mantendo aquela quantidade de pessoas que tinha antes e colocando os robôs. Cara, muito legal. Eu gostei muito do robozinho de vocês. Eu vi uns vídeos aí, vi umas fotos, achei muito legal. A gente vai depois passar para o pessoal aqui também. E nessa linha dos robôs autônomos, assim, que você enxerga, assim, de que mais dá para a gente explorar? A gente usa ainda bastante na separação. Tem alguma outra área que dá para a gente utilizar mais? Ou tem alguma outra tecnologia que está por vir nesses robôs autônomos que possa trazer um ganho maior ainda que a gente não previu ainda? Como é que você vê o futuro dos robôs autônomos? Boa, No boa, caso da boa, boa. logística 4.0 como um todo, né? Certo. Não, é uma excelente pergunta, André. Da forma que eu vejo, assim, para quem trabalha dentro de centro de distribuição e você é um especialista na área, assim, a gente sabe que olhando de fora é uma caixa com entrada e saída, mas quando a gente entra tem um monte de processos lá dentro, né? Então, o picking certamente é um processo que demanda muita mão de obra, é um processo caro, então é comum se começar uma otimização pelo picking, né? Mas há outras coisas a serem otimizadas. Eu vejo no futuro, nós já temos uma tecnologia também com a qual nós estamos trabalhando aqui, que é uma tecnologia de transpaleteira e de empilhadeira autônoma. Então, a gente está falando aí de carregar pallet de 1,5 toneladas, levantar a 12 metros e tal. Eu diria talvez que seja menos disruptivo, sob o ponto de vista de processo, né? Porque o robozinho ele realmente muda o processo, enquanto que uma transpaleteira dessa realmente ela está substituindo um ser humano, é isso, né? Mas ela dá mais agilidade também, ela dá mais produtividade, ela segue uma rota melhor, etc. e tal, né? Então, esse é um bom caminho na minha ótica assim para o futuro para falar de reposição. Depois que eu otimizei o picking, de repente eu criei um gargalo na reposição do picking. Consegue conectar as duas soluções, né? Exato. E eu acho que a gente tem que pensar também assim em tecnologias em paralelo. Então, colocar um robô junto com voz, né? Colocar o robô junto com RFID, fazer esse tipo de conjunção sempre orquestrado por uma boa solução. É imperativo isso, né? Mas eu vejo que não há um tiro, né? Uma bala de prata que eu coloquei essa tecnologia e resolvi. Poxa, o CD é dinâmico, a necessidade do CD muda a cada dia, né? O cliente lá passa a ter um desejo diferente, isso impacta a logística na hora, né? Porque é a logística que atende esse desejo, né? Sim. Então o CD eu vejo dessa maneira, sabe, André, que a gente vai conjugando várias tecnologias para gerar um bom resultado. E o robô, eu acho que ele entra nesse mix de tecnologias. Ele é mais uma, né, que pode ser usada em alguns processos para dar algum ganho, em conjunto com outras, assim. Legal, Elcio, muito legal. Gostei muito do nosso papo aqui, de esclarecer um pouquinho para a gente como é que funciona, o que tem de tecnologia nessa parte de robôs, né, de robôs autônomos, que eu comentei lá no início, é uma parte que eu gosto bastante, eu acho muito legal ver os robozinhos funcionando e também enxergo um ganho de produtividade absurdo e um mundo para ser explorado ainda, né, que a gente pouco explora isso, principalmente no nosso mercado local aqui no Brasil, né, tem muita possibilidade. É verdade, André, acho que é bem isso aí, a gente está à disposição, eu acredito que os tabus e os medos aí, eles vão, né, se dissolvendo rapidamente, porque há uma pressão aí de gerar resultados na área, então estamos à disposição para conversar sempre que for adequado aí sobre esse e outros assuntos. Excelente, Elcio. Muito obrigado pela sua participação. Valeu novamente por ter aceito o nosso convite aí. Vocês também sempre bem-vindos aqui. Quando tiver alguma novidade, avisa a gente que a gente grava mais um vídeo. Legal. Fechou? Obrigado, André. Pessoal, Log TV, muito obrigado novamente. Até a próxima. Um abraço. Até.